Bem-vindo novamente a mais um vídeo sobre a abertura Ruy Lopes. Dessa vez, vídeo número 13, é sobre a variante Breyer. Para quem não conhece, Julia Breyer foi um jovem jogador de xadrez na virada do século XIX para o século XX, adepto da escola hipermoderna, e que infelizmente faleceu muito cedo, com apenas 28 anos. Ele tinha problemas de coração, mas deixou um legado e eternizado seu nome na variante que nós vamos estudar agora. E como um bom hipermoderno, realmente, o lance que ele nos ensina é absolutamente inusitado. No lugar do avanço cavalo A5 que nós fazemos na variante Chigorin, a proposta é recuar o cavalo para a casa original, jogando o cavalo B8. Para chegar nessa posição, vamos iniciar aquela nossa clássica recapitulação, apenas observando o vídeo, os movimentos, até chegar na tabia principal da variante fechada. Nosso ponto de início do estudo, idêntico ao que nós começamos na variante Chigorin, é o mesmo ponto que nós vamos começar neste vídeo sobre a variante Breyer. Esse tabuleiro é mais do que conhecido. Se não for, é porque vocês não assistiram os vídeos anteriores. Se for seu caso, dá uma revisada, porque é absolutamente necessário. Se não, vamos continuando daqui, já com o conceito de que as brancas querem jogar D4 e, de alguma forma, as negras precisam contrapor o jogo no centro. Na variante Chigorin, nós já vimos cavalo A5 e Breyer nos propõe, voltemos o cavalo à posição original. Cavalo B8. O intuito desse lance não é especificamente liberar o peão, mas sim reposicionar o cavalo pela casa D7, onde o cavalo poderá reforçar o ponto forte de E5 com segurança, aonde as negras vão concentrar a sua defesa. Assim, a sequência usual é 9, cavalo B8, brancas D4, esperado, negras, cavalo de B para D7. Brancas seguem sem surpresas, vão jogar cavalo de B para D2. E negras jogam bispo B7. Cuidado neste ponto, que aqui tem um lance tático. É usual, na variante Breyer, se jogar torre E8 seguido de bispo para F8. Isso é usual, mas cuidado com a ordem de lances. Primeiro tem que jogar bispo B7. Por quê? Se na posição anterior for jogado imediatamente torre E8, é um duplo interroga. Bispo captura em F7, com cheque. E se rei captura, cavalo para G5, cheque, seguido da fuga do rei e de cavalo E6. E a dama está encarcerada, perdida. E as negras podem abandonar. Então, cuidado, primeiro jogue bispo B7 antes de colocar a torre ao centro, não encarcere a sua dama. O segundo ponto que tem que ser colocado é que depois de bispo B7, o peão de E4 fica com uma pressão a mais. Na posição atual está tudo equilibrado, mas acontece que o cavalo de D2 quer progredir para F1, completando seu passeio. Se ele fizer isso agora, vai tirar um ponto de defesa e o peão branco vai cair. Então, de forma inusitada, vai ocorrer o mesmo movimento que ocorria na Chigorin, só que por motivos diferentes. Brancas vão jogar bispo C2 voluntariamente, sem o bispo estar sendo ameaçado. Para quê? Para dar apoio ao peão de A4. E dessa forma permitir o passeio do cavalo por F1. E para ninguém ficar confuso, vamos recapitular. Então, após D4, negras jogam cavalo de B para D7, cavalo de B para D2,
2, bispo B7, bispo C2, torre E8, cavalo F1, bispo F8 e cavalo G3, completando o passeio e chegando à tabia da variante Breyer. Chegamos então finalmente ao nosso diagrama de contemplação. Vamos parar, observar bastante esta posição e analisar os planos que temos aqui. Em relação às negras, eu já vou adiantar qual vai ser o próximo lance, inclusive, porque a ideia é bastante lógica. Negras vão querer jogar G6 e reposicionar o bispo de F8 por fianqueto no G7. O G6 impede a movimentação do cavalo de G3 e o fianqueto reativa o bispo de casas pretas. Uma coisa bastante lógica para as negras fazerem. Existe ainda a possibilidade que as negras ainda não jogaram e vão jogar ainda futuramente C5. E brancas estão já cientes disso. Vai ser um movimento mais do que esperado. E diante desse movimento, qual será a tendência das brancas? Romper a coluna ou selar a coluna D? É claro que será selar a coluna D, jogando D5. Por quê? Porque o bispo em B7 está ativo, batendo em E4. Logo, eu preciso desativar a ação desse bispo, e o melhor lance para que isso se faça é D5. Brancas, por sua vez, precisam criar um plano. E o plano usual, agora que a ala do rei está bem desenvolvida e o centro está bem defendido, será atacar a ala da dama. Então, os peões da ala da dama tenderão a progredir. Ou, inicialmente, com B3, seguido de um avanço, ou mesmo com A4, direto, que é um estilo mais do Karpov. Esses lances, B3, eventualmente até B4 ou A4, eles podem ocorrer, inclusive, um pouco antes da progressão do cavalo para G3. Isso são outras linhas, são variantes menos usadas, e tem exemplos de jogos disso. Para entender a ideia, a gente vai seguir dois exemplos a partir do nosso diagrama aqui, que nós consideramos como tabia. Um com B3 de avanço, que é um jogo da Judith Polgar, e um outro com um avanço com A4, que será um jogo do Karpov. Vamos então começar pela partida Judith Polgar contra Nigel Short, ocorrida em 2005. E Polgar joga B3 e o Short joga o fianqueto, bispo G7. Isso já era bem conhecido. Brancas selam a coluna D, também um movimento já esperado, como comentamos no plano das brancas. Dama B8, C4, reposicionando toda a cadeia de peões brancos. Essa foi a razão de ser do lance B3. C6, negras têm que enfrentar a cadeia, por mais que obstrua a posição do bispo de casas brancas. Bispo E3, torre C8. Veja que o bispo está numa posição bem ruinzinha, está sem movimento nenhum, está completamente encarcerado, vai ter que ser solucionado. Dama D2, A5,
começando a liberar o bispo e tentando resolver a situação nessa coluna. Bispo para D3, B captura C4, B captura C4, bispo A6. Torre B1, dama sai para C7, torre de E para C1. Bispo F8, cavalo E2. Cavalo C5 e começa a primeira sequência de trocas com bispo captura, peão captura. Peão de D captura C6, dama captura C6. E veja que nós criamos 3 peões bloqueados e isolados. Um na coluna A, um na coluna C, um na coluna E. Fatalmente, a tendência desses peões é serem capturados. E na sequência é o que ocorre. Cavalo captura E5, dama para E6 e o peão em E4 fica condenado na sequência. Brancas jogam cavalo G4, criando uma situação tática na casa F6, o que obriga negras a capturarem o cavalo em G4. H captura, dama captura, então um peão em G4. Na sequência vai ocorrer a troca de damas e as brancas vão começar a marchar seus peões na ala do rei. Essa marcha termina por não ser bem sucedida. Brancas tentam deslocar então o seu rei para a ala da dama e tentar realizar pelo menos um dos peões, o peão da coluna C. Aqui cabe um único comentário de análise em que Polgar não captura o peão em B4 na tentativa de fazer a marcha do seu peão da coluna C. Se o rei captura o peão em B4, o tempo não vai permitir a promoção do peão e o jogo terminará empatado. E ela viu isso, calculou isso e tentou jogar sem a captura, para tentar fazer a escolta da marcha desse peão da coluna C, o que também não resultou em promoção eficaz. O jogo terminou com um empate. Se esse peão promovesse, seria um resultado muito bonito. Vamos falar um pouco agora sobre a variante ocorrida no jogo Karpov-Portish, em 1973, onde a opção de Karpov foi jogar A4, batendo diretamente contra a ala da dama. Sem comentar lance a lance, apenas vendo os principais fatores e diferenças com o jogo anterior, aqui as brancas não se preocupam em tentar refazer a cadeia até o peão de E5. Aqui se formam 2 microcadeias pequenas, uma na ala da dama, outra no centro, com a coluna C aberta. Novamente, a sorte do jogo vai ser determinada pela sobrevida desses peões, de acordo com que eles conseguirem ser passados ou não, ou se forem capturados de acordo com que as trocas acontecerem, é que vai resultar no final bem sucedido ou não do jogo. Aqui novamente tivemos um empate, foi proposital a escolha de um jogo sem um resultado muito espetacular, exatamente para nós termos apenas a noção do que é o meio jogo e em que tipo de final que nós estamos chegando. Concluindo o nosso estudo, vamos fazer um último comentário a respeito de uma variante que é possível ser feita logo no início da variante principal. Lembrando aquela história do bispo branco retroceder para apoiar o peão de A4, alguém pode sugerir um dilema de tempo nessa situação. E, de fato, alguns preferiram tentar jogar inicialmente D3 no lugar de D4, no intuito de jogar D4 apenas em 2 tempos mais tarde, exatamente para que o apoio do peão de E4 seja feito pelo peão de D e não
exclusivamente às expensas de um bispo, que vai ter que se deslocar especificamente para isso. Então, após as negras jogarem cavalo B8, as brancas, no lugar de se jogar D4, podem jogar D3, deixando uma defesa para o meu peão de E4 até que se complete o passeio do cavalo, para depois, num segundo tempo, jogar D4. É uma linha comprida, cheia de teoria e, como eu já disse na aula anterior, se eu falar todas as minúcias, vocês vão ficar birutas. Então, saibam apenas, existe na variante Breyer a possibilidade das brancas fazerem D3 com avanço no centro em 2 tempos. É outra variante, o que será discutido em outro vídeo no futuro. Por enquanto, vamos nos contentar com esta variante D4. E agora sim, concluímos o nosso vídeo e peço novamente, curtam, inscrevam-se no canal se você ainda não se inscreveu e até o próximo vídeo, que no caso será a variante Zaitsev, que é o lance bispo B7, sem o movimento do cavalo ainda. Até a próxima!